neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Talvez eu não tenha fé suficiente para fazer com que todas as promessas venham a se cumprir. Mas de qualquer forma eu creio nisto. Eu creio na hora em que estamos vivendo. O poeta, naturalmente e com experiência própria, diz: eu não choro mais por causa dos meus pecados. Deus me perdoou. Eu não choro mais. O amor de Deus é puro, é sublime e singular, é leal, inesgotável, e ninguém traduzirá. É além do céu, do profundo mar também. Oh, tão grande amor que perdoa o pecador. Deus me perdoou com seu grande amor. Eu não choro mais porque Jesus me perdoou. Deus me perdoou com seu grande amor. Eu não choro mais porque Jesus me perdoou. Eu não choro mais porque Jesus me perdoou. Quando lembro que Jesus deu a vida em meu lugar, a minha alma se alegra pelo imaculado amor. Levo a Deus a minha prece de louvor e gratidão, para sempre relembrar do amor da salvação. Deus me perdoou com seu grande amor. Eu não choro mais porque Jesus me perdoou. Deus me perdoou com seu grande amor.
perdoou. Eu não choro mais, porque Jesus me perdoou. Prometer é também avisar. Já pensou se Deus não avisasse? As nuvens se escurecem, o vento sopra, os céus trovejam e os relâmpagos avisam que vem chuva sobre a terra. Todos devem estar preparados, porque sempre o aviso vem com antecedência. Prometer, promessa, é obrigar-se verbalmente ou mesmo por escrito a fazer alguma coisa. Nós temos o exemplo de Maria, a Virgem Maria. Maria não tinha de crer que a virgem que conceberia seria ela. Se alguém lhe perguntasse acerca do assunto antes que o anjo lhe falasse, ela talvez nem soubesse do que se tratava. Ela não sabia que a virgem que conceberia seria ela. Aquela virgem que Isaías viu 720 e tantos anos, por aí assim, conceber e dar à luz o Messias, dar à luz o Filho de Deus. Alguns anos atrás, a senhora que está me ouvindo, não sabia que este que está ao teu lado seria teu marido. Você nem o conhecia para começar. E você não sabia também que estes que estão ao teu lado, estas crianças, estavam nele, passaram para o seu ventre, e você deu à luz, e hoje são seus filhos queridos. Olhe para a fisionomia de cada um. Você já conheceu antes? Você os viu antes? Você pensou nisto antes? Maria não tinha de crer que a virgem que conceberia seria ela. Mas como uma filha de Deus que cria nos profetas, nas Escrituras, logicamente ela creu que uma virgem conceberia. Isto é certo. Ela só não podia dizer, esta sou eu. Quantas não pensaram assim quando Isaías profetizou? Aquelas moças mais ricas, filhas de sacerdotes, porque só Deus e eles sabem o que significa o Messias para eles. O jactancioso gentílico é que está pisando nisto, com seus cravos e ferraduras. A quem foi dado o Messias, a quem foi dado Cristo, a quem foi dado a palavra, a quem foi dado a mensagem. Mas aqui está, as promessas se cumprem independentemente da fé. Parece que é chocante o assunto. Não. Isto é correto. Você vê que Sara sorriu dentro da tenda, enquanto Eloí fazia a promessa do filho para Abraão. Agora, Sara cria no Deus de Abraão. Ela não era uma incrédula. Ela descreu da sua própria condição. Ela se julgou incapaz.
Ela não tinha condição própria. Quando era nova, era estéril. Agora, quanto mais depois de velha, com seus dias passados. Mas a promessa não dependia dela crer ou não. A promessa de Deus não depende do homem crer ou não. Ela se cumprirá. Agora, a quem vem esta promessa é que se torna mais difícil. Porque se há uma promessa a meu respeito, se há uma promessa a seu respeito, quem somos nós para evadirmos? Nós corremos daqui para ali, mudamos daqui para acolá, mas aquilo tem que se cumprir. Você vê, associando ao caso de Sara, nós temos os discípulos no caminho de Emaús, nós temos o caso de São Tomé. Isso não os excluiu do quadro, é porque a coisa era grande demais. Ouvintes, pensemos aqui um pouquinho somente. Nisto, prometer é também avisar. Já pensou se Deus não avisasse? Já pensou se Deus não avisasse antes do dilúvio? A mensagem de Noé foi um aviso, o que era também uma promessa. A minha mãe prometeu muitas vezes me corrigir se eu fizesse tal coisa assim que não deveria fazer. Então era uma promessa, aviso, o que ela cumpria exatamente caso eu não atendesse. Tudo inclui a fé, não resta dúvida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o próprio Deus sabe que, sendo Ele infinito e tendo coisas que os olhos jamais viram, os olhos humanos jamais viram, tendo coisas que o coração do homem jamais pôde imaginar, então ele sabe perfeitamente que talvez eu não tenha fé suficiente para fazer com que todas as promessas venham se cumprir. Mas de qualquer forma eu creio nisto, ele sabe. Eu creio na hora em que estamos vivendo, se tratando da mensagem do instante, se tratando da mensagem do momento. Noé cria na mensagem do dia. A promessa era esta, que o mundo acabaria em água. Essa promessa era um aviso. Ela tinha juízo, porém tinha graça. A graça era a arca que aponta para Jesus Cristo. E a mensagem não conduz a quem quer que seja a não ser a Cristo. Ele prometeu a primeira vinda. E você vê que hoje todo mundo cristão comemora a sua primeira vinda, o Natal. O Natal do comércio. Tudo depois que passa, então o comércio explora. É o dia do pai, é o dia da mãe, é o dia da criança, é isto e aquilo, é o Natal. O Natal do passado. Mas se esses que comemoram o Natal hoje vivessem quando Jesus veio a primeira vez, talvez fossem eles aqueles que mais gritariam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Comemorar a história da independência do Brasil. Mas se você estivesse lá na hora, estaria no grito do Ipiranga? Daria sua própria vida, independência ou morte? Comemorar a história é muito fácil. E o nascimento de Jesus virou uma história religiosa. Mas todos têm que saber que aquilo um dia foi promessa. Promessa difícil de ser crida, uma virgem conceber.
e dar à luz um filho. E tornou-se mais difícil de ser crida pelos próprios religiosos a maneira que ele veio, simples numa manjedoura, e ali estava o cumprimento da maior promessa de então. Ora, se comemora a primeira vinda, por que então não crer e preparar-se para a sua segunda vinda? Por que então não fechar o comércio? Por que então não entrar na tenda e escutar isto? Se crê que ele veio a primeira vez, tão contrário aos canais humanos, eclesiásticos, tradicionais, a segunda vinda seria, de acordo com a posição da falsa igreja, de acordo com a sua posição social agora, para você ver. Se a primeira não foi assim, muito menos a segunda. Ele virá fazer um rapto, como Romeu raptou Julieta. Jesus Cristo raptará sua noiva. O mundo não verá. Essa história que o mercado fechou, que o piloto desapareceu, isso tudo é falta de revelação. Isso tudo é para vender discos. A sua primeira vinda nos introduziu no caminho estreito e espinhoso. Pare um pouquinho. Pense nisto aqui um pouquinho. A segunda vinda tornou-se mais importante agora, porque aquela já se cumpriu e nos introduziu num caminho estreito e espinhoso, porque estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. E ele disse: eu sou esse caminho. A sua primeira vinda nos introduziu no caminho estreito e espinhoso, negando-nos a nós mesmos e tomando as nossas cruzes. É certo, mas que tal a segunda vinda? A segunda vinda nos introduzirá na recompensa, na glória eterna, no gozo infinito. Ora, isso é digno de ser bem acentuado, bem enfatizado. A sua primeira vinda nos introduziu no caminho estreito e espinhoso. A sua primeira vinda hoje é assunto de comércio, é história religiosa. Mas que tal? Será que sua segunda vinda vai também fazer comércio? Não. A sua segunda vinda tirará todos aqueles que entraram no caminho estreito e espinhoso e levará para a glória eterna por 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro, e logo ele descerá para introduzir o milênio. Então acabou todo o comércio da grande meretriz de Apocalipse 17. A sua segunda vinda não será comemorada a não ser pela sua própria esposa, pela sua igreja genuína. Então não haverá nenhum comércio de sua segunda vinda, como há da primeira vinda. Mas fique aqui. A primeira vinda te introduziu no caminho estreito e espinhoso pela promessa de Deus. Você não sabia dela antes. A segunda vinda nos introduzirá na recompensa, no reino de glória eterna, no gozo infinito. Na terra temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito no céu haverá, quando chegar
que prometeu é fiel e pode cumprir o que prometeu. A esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará dos que vencerem as tribulações. Senhor, nós vamos prosseguindo pela promessa que o Senhor tem nos feito, através da Tua santa palavra. Pedimos a Ti que aceites a fé de cada ouvinte na promessa da segunda vinda, do reino restaurado, em nome de Jesus Cristo, dando saúde e paz para todos quantos têm entrado por essa estrada estreita, por este caminho espinhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vem